se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Boa noite a todos, tá? É bem interessante a gente falar sobre isso, né? Imagem, né? Imagem, às vezes, tem várias coisas que imagem é tudo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do que a imagem nos ajuda, tá, né? Tanto no diagnóstico quanto né, de chegar a um tratamento, né? Então, vou esboçar algumas coisas que a gente tem relacionado à cardiologia, relacionado à arritmia, né? Uma coisa mais específica aí, tá? Eu acho que, sim, vocês podem, de repente, ir falando aí e eu levantando, né? Entrando aí para a gente depois responder se tiver dúvida. Isso aí tipo, vamos chamar assim, é uma amostra do que a gente vai ter depois no nosso curso aí para frente. Mas vai dar uma ideia bem interessante do que a gente consegue hoje em dia fazer e o que a tecnologia nos brindou, né, nos últimos anos, que a gente teve de desenvolvimento tecnológico. Eu tenho uns 34 anos de formado, a gente pega nos últimos 15 anos o que a gente teve de desenvolvimento, o que teve de quebra de paradigmas, foi uma coisa monstruosa, né? Então, nós vamos falar um pouquinho disso daí. Então, deixa eu ver isso. Então, hoje eu vou falar sobre, né, análise das arritmias, né, pensando na imanologia e no métodos gráficos, né, o que seria, o que a gente estaria usando mais, ou pensando na imagem ou método gráfico, na análise, no tratamento e até no diagnóstico, até tratamento das arritmias cardíacas. Então, quando a gente fala, né, de arritmias cardíacas, geralmente isso né, no meio cardiológico, no meio médico, é uma das coisas mais complicadas que a gente tem, né? Às vezes você é cardiologista, especialista em cardiologia, então quando você fala em arritmia é uma coisa que assusta, porque o diagnóstico da arritmia tem que ser certo, muitas vezes você não tem como ficar experimentando vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tenho que saber o diagnóstico, muitas vezes é difícil, leva dúvida, vocês têm que ter experiência, e o tratamento vai basear no diagnóstico, né? Então, isso é muito importante. Então, é uma coisa que leva medo, leva muitas vezes o pessoal, às vezes, fazer um diagnóstico errado e tratar errado. No diagnóstico, né, uma coisa bem simples, o que a gente tem para pensar no diagnóstico? O eletrocardiograma, a gente, né, chama de ECG, o Holter, ele vai fazer uma gravação de 24 horas. Hoje em dia a gente tem Holters de 72 horas e até Holters de uma semana. Ele vai gravar os batimentos cardíacos nesse período. Tem o Looper Recorder, que você é um Holter menorzinho, que você consegue gravar, às vezes, uma semana, 15 dias, para algumas arritmias que não acontecem sempre. Hoje em dia a gente tem os devices, uns aparelhinhos que são colocados subcutâneo, que eles vão conseguir gravar algumas arritmias, se for elétrico, se for problema elétrico, o paciente às vezes tem um desmaio e a gente vai conseguir. E até um exame invasivo, que chama estudo eletrofisiológico, que a gente vai entrar dentro do coração com um catéter. Eu vou dar um esboço do que é isso daí, e vai conseguir, muitas vezes, fazer o diagnóstico, né, de uma arritmia ou de uma falha de condução que produz um sintoma, um sinal, alguma coisa assim, né? Vamos no próximo aqui. Então, vamos começar com o eletrocardiograma. Então, com essa enxurrada de tecnologia que a gente tem hoje, né, muitas pessoas falam, o eletrocardiograma é uma coisa simples, uma coisa que tem mais de 80 anos, não, vamos pular isso. Mas, assim, o eletrocardiograma tem um valor imenso, né? No nosso país, que é um país ainda em desenvolvimento, tem muitos lugares que não vão ter um Holter, não vão ter um eletrofisiológico, não vão ter um outro método diagnóstico. Então, um eletrocardiograma bem feito, bem analisado, nos dá ainda, tem um valor muito importante, né? Muitas vezes a gente tem uma arritmia, uma taquicardia ventricular, uma extrasístole, e dependendo da morfologia dessa extrasístole, a gente tem uma ideia boa, né? Uma ideia assim, não é
precisa, mas uma ideia com uma acurácia muito boa, onde vai estar o local dessa arritmia, se ela está no ventrículo direito, se está no ventrículo esquerdo. Então, o eletrocardiograma ainda é um método diagnóstico barato, fácil, qualquer lugar vai ter um aparelho que vai ter qualquer pronto-socorro, qualquer UBS pode ter um eletrocardiograma que, se bem analisado, vai dar uma ideia legal. Então, a ideia do eletrocardiograma, ele vai medir os potenciais. O coração tem o sistema de condução, que seria a parte elétrica do coração. O coração tem a parte elétrica e a parte muscular. Então, a parte elétrica vai fazer depois o músculo contrair. Então, o eletrocardiograma vai mais ou menos captar esses potenciais e vai transformar no papelzinho que a gente vê. Então, a gente tem um aparelho de eletrocardiograma, hoje em dia tem aparelhos muito pequenininho, a gente coloca as braçadeiras lá no braço e na perna e vai conseguir achar um vetor, né, que sai no eletrocardiograma. Né, que seria isso, um potencial que a gente vai conseguir cada pedacinho, né, onda P, QRS, T, U, aí cada pedacinho disso daí vai ser um pedaço lá do coração, e a gente vai ter o eletro normal e algumas variações desse eletro, vai ter as arritmias. A gente pode ter as taquiarritmias, que são as arritmias rápidas, taquicardia supraventricular, as taquicardias ventriculares, extrasístole. Então, a gente vai ter um rol de arritmias que a gente vai, com o eletro, determinar, essa arritmia é fácil, essa é tranquila, essa está no átrio, está no ventrículo. Então, com o eletro, a gente vai ter uma ideia, não vai ser o exame, né, que a gente hoje em dia, em medicina, chama de gold standard. O que é gold standard? É o padrão ouro, é o exame que a gente é ele que vai definir tudo. Mas, novamente, vou ser repetitivo nisso daí. É um método barato, qualquer lugar tem, desde que bem analisado, isso tem ainda, não vai perder, né? Isso, muitas vezes a gente vai ver o pessoal que gosta muito de tecnologia, eletro não besteira. Não, o eletro nos ajuda muito, desde que bem analisado, ainda tem um valor. Eu acho que esse valor nunca vai perder, sempre vai ter o seu valor, né? O próximo diagnóstico, método que a gente faz diagnóstico, é o Holter e o Looper, que seria uma parte do eletro com a ideia de você gravar o dia todo. O eletro você vai gravar naquele pedaço. Você está fazendo o eletro naquela hora, você está vendo o que está acontecendo naquele momento. Muitas vezes as arritmias ocorrem, não é toda hora que ocorre isso, é em períodos de tempo, é uma vez por semana, é uma vez por mês, é uma vez por ano. Então, algumas vezes o Holter vai nos ajudar, você faz o Holter, a vantagem dele é que você vai ver num período de 24 horas o que está acontecendo, então é um gravador, a gente coloca uns eletrodos no tórax, e ele vai gravar 24 horas. Então, essa é a ideia. O looper seria o problema do Holter, que é assim, você vai ficar 24 horas, não dá para você tirar, não dá para você tomar banho, o gravadorzinho hoje em dia é pequenininho, mesmo assim, não é uma coisa tão confortável para o paciente. Então, 24 horas é um tempo, a maioria do sistema de Holter usa 24 horas. Hoje em dia, pacientes com algumas arritmias têm essa ideia né, nas diretrizes, no guidelines, a Holter de 72 horas, a Holter de uma semana, mas isso do ponto de vista prático é difícil, vai ficar com o Holter uma semana, né? Dificilmente vai ter algum laboratório, algum local que faz isso, que vai ficar 72 ou 7 dias, o paciente não vai conseguir ficar, vai suar, vai perder a cola lá dos eletrodos, então vai ser difícil. Nessa situação, a gente usa o Looper Recorder, que é um Holter menorzinho, que dá para você tirar e colocar, né? A gente ensina o paciente a fazer isso daí, e ele vai gravar uma semana. E o paciente, se ele tiver o sintoma que ele tem de arritmia, de palpitação, batedeira, o sintoma que ele julga ser que ele procurou o médico para ver, ele consegue, às vezes, apertar um botãozinho ali, aquilo fica gravado e aquele momento é transmitido para uma central e quem está lá, o médico que está analisando, consegue ver. Então, é uma coisa bem interessante. Então, na verdade, é isso.
né? É um gravadorzinho que você coloca aqui, ela tá colocando no ideal, é colocado os eletrodos na parte aqui do paciente, né? No tórax do paciente, um gravadorzinho pequeno, e ele vai gravar lá o coração nas 24 horas, de manhã, de noite. Então, alguns pacientes, você vê se tem extrasístole, se tem pausa, às vezes para bradiarritmia, é uma coisa muito interessante. Aí você analisa, isso é analisado no computador, e você avalia nas 24 horas se tem alguma coisa. Como eu disse, às vezes essas 24 horas é pouco, né? A gente fala, é o cúmulo da pontaria, eu tenho que, né? Doutor, quando eu ponho o holter não acontece nada. Muitas vezes é porque o paciente fica quietinho. Então, a gente até orienta o paciente, ó, no dia que você tiver com o holter, tenta ter o dia como se fosse um dia normal. Tem coisas que não dá para fazer, não dá para nadar, não dá às vezes para correr, fazer atividade física. Então, algumas coisas ele vai ficar limitado, mas não ficar o dia inteiro sentado, não ficar o dia inteiro parado, né? O outro exame que a gente tem para pensar em diagnóstico e até depois pensar no tratamento é o estudo eletrofisiológico, né? Isso foi desenvolvido, a gente já passa para o diagnóstico, para o exame invasivo. Então, o que a gente estaria vendo? A gente estaria estudando com o catéter, né? Essas são os catéteres, são esses fiozinhos brancos, são catéteres que são colocados em determinadas regiões do coração, na ideia de a gente analisar cada pedacinho, como se fosse o eletricista que está lá avaliando um equipamento, falar, esse equipamento está com mau contato, ele vai analisar cada pedacinho. Então, você coloca o catéter nessa região, ele vai estar vendo o nó sinusal, numa outra região ele vai estar vendo o nó AV, está vendo cada pedacinho do sistema de condução, que a gente chama de sistema extocondutor, ele vai estar avaliando isso aí. Então, é a parte do estudo eletrofisiológico, a parte estática, estou medindo potenciais. Muitas vezes, um paciente, às vezes com uma queixa de síncope, de desmaio, eu avaliando esses potenciais, eu consigo achar uma falha ali, falo, ó, esse paciente provavelmente ele tem esse desmaio, essa síncope, por conta dessa alteração aqui. Muitas vezes, só na parte de medida, eu consigo ver. E a gente consegue fazer, a gente tem alguns protocolos de estimular o átrio, de estimular o ventrículo, induzir algumas arritmias que nascem no átrio ou na região supraventricular, arritmias ventriculares, e a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo com o paciente, né? Então, esses são os materiais que a gente usa, vários tipos de catéteres, a gente usa um eletrodo, é como a gente punciona uma veia profunda, geralmente a veia femoral, coloca esse introdutor e pela esse introdutor, como se fosse um gelco, né? Como se fosse, eu faria uma punção de veia, que eu consigo entrar com catéter nessa região. Tá? Esse é o material que a gente usa. É um exame invasivo, então é feito isso daí numa hemodinâmica ou no centro cirúrgico, o paciente tem anestesia local, alguns pacientes mais ansiosa, a gente faz uma sedação como se fosse uma sedação da endoscopia ou colonoscopia, o paciente fica mais tranquilo, e a gente faz esse estudo, né? E muitas vezes a gente usa a hemodinâmica, né? Um raio-x, a gente vai ver onde a posição dos catéteres vão ser guiadas pelo raio-x. Isso pode ser uma hemodinâmica dessa, ou pode ser um arco cirúrgico. Então, a gente pode ter essas duas modos de fazer o procedimento. Isso é o que a gente vai ver. Então, a gente vê um catéter no átrio, a posição que esse catéter vai ficar no coração é guiada pela radioscopia, né? A gente consegue em tempo real, a gente vê o coração batendo, e a gente coloca os eletrodos em posições estratégicas que a gente vai medir os potenciais, e no segundo passo, quando a gente for fazer o protocolo de estimulação, estimula o átrio e vai conseguir determinar se induz, se tem alguma falha, que aí geralmente vai ser uma bradiarritmia, vai ser uma arritmia do coração lento, ou induz uma taquiarritmia, que é o coração rápido, e muitas vezes as bradiarritmias, muitas vezes vão precisar de marca-passo, e as taquiarritmias, algumas vezes vai precisar de um procedimento que chama ablação por radiofrequência, que eu vou falar em seguida. Então, essa é a ideia do estudo eletrofisiológico.
né? E o que a gente vai ver, o que aqui é o eletro de superfície, que a gente está vendo, que é o primeiro lá, o método diagnóstico que a gente vê, e a gente vai ver na parte intracavitária, a gente vai fazer um eletro dentro do coração e ele vai ser mais minucioso. Eu vou ver uma região no átrio, a gente vai ver no sistema His-Purkinje, a gente vai avaliar. Então, na parte, todo tá aparecendo aí, Lu, o que eu tô, meu cursor? Então, assim, na parte de baixo, última parte aqui da figura, vai mostrar tem um primeiro potencial que é átrio, um segundo potencial que é de feixe de His e um terceiro potencial do ventrículo. Então, quando a gente mede esses potenciais, cada intervalo aqui vai ter um valor normal. Muitas vezes, né, nessa região que a gente tem aqui, esse elétrico, então, assim, a gente chama desse aqui é A, esse aqui é H e V. Então, esse HV tem um valor normal, até 55 milissegundos. Então, nesse caso aqui, esse HV está maior, está em torno de 80 milissegundos. Então, só de você fazer essa parte aqui, era uma paciente que tinha uma história de síncope, você fazendo essa medida, esse HV está em torno de 80 milissegundos, então ele mostra para a gente, mesmo sem ter outro comemorativo, fala, ó, esse paciente tem uma lesão pós-RIS, pós-sistema His-Purkinje. E isso muitas vezes vai dar o quê? Períodos que esse paciente vai fazer períodos de assistolia, vai ter pausas, então é que é a causa da síncope e do desmaio do paciente. Então, já por esse exame, você consegue ter a indicação de implante de marca-passo nesses pacientes, né? E muitas vezes, assim, você fez o diagnóstico e isso vai levar a descobrir, a gente vai fazer o diagnóstico de uma arritmia e vai fazer o tratamento. A gente vai ter uma série de medicamentos, que não é o escopo da aula, e a gente vai ter depois, no caso aqui, a ablação por radiofrequência. Então, o eletrofisiológico me faz o diagnóstico de alguma arritmia, ou se for bradiarritmia, eu vou colocar marca-passo, quando eu falei, ou às vezes não vai precisar colocar marca-passo, vai precisar só eu direcionar algum tratamento, tirar algum medicamento que deixe o coração mais lento, e quando é um ataque à arritmia, eu vou indicar muitas vezes uma ablação por radiofrequência. Então, eu vou lá com catéter na região que apresenta o problema e eu vou aplicar um pulso de radiofrequência, é como se fosse um bisturi elétrico. No caso, ele não vai cortar, ele vai cauterizar. Então, eu vou jogar uma energia, essa energia vai passar pela célula, vai aquecer numa temperatura em torno de 60 graus, e aquela região ali vai ter as proteínas vão coagular, vou ter uma necrose de coagulação, destrua aquele pedaço do tecido. Então, isso aqui é o material que eu uso, são os catéteres que têm uma ponta metálica. Essa ponta metálica aqui, o catéter é ligado numa parede de radiofrequência, como se fosse um bisturi elétrico, e eu vou dar uma certa potência, num certo tempo, que vai gerar uma temperatura em torno, como eu falei, de 60 graus, e ele vai produzir essa lesão aí, que em determinada região eu consigo ter um sucesso, eu consigo acabar com aquela arritmia, né? Então, de novo, eu posso usar a hemodinâmica, então eu vou ter isso daqui, eu vou ter essas imagens. Aqui é um paciente que tem fibrilação atrial, que eu estou entrando no átrio esquerdo nas veias pulmonares, onde estão os focos de arritmia. Então, essa é a imagem que vai aparecer, uma imagem legal, uma imagem bonita, né? Falar, eu consigo ver isso, mas a tecnologia né, foi evoluindo, e a gente hoje em dia tem alguns tipos de aparelhos. Esse aqui chama Insight, né, da Abbott, St. Jude's Abbott, é uma empresa americana, que ela, por condutância, ela faz como se fosse um eletro, ela consegue
ver diferenças de potenciais e vai criar um mapa. Então, eu vou construir um mapa do coração, eu vou construir o átrio, vou construir o ventrículo, e eu fico muitas vezes trabalhando nessa imagem. Qual o problema dessas imagens? Eu vou usar radiação, vou usar fluoroscopia, que é radioativo. Então, cada vez mais a tecnologia, né, nos brinda para a gente usar menos radiação, que é deletério para o paciente que está lá exposto, e é deletério para toda a equipe, os médicos, os circulantes, os enfermeiros, todo mundo vai estar precisando se proteger, e a gente vê que hoje em dia muita gente não se protege, né? A gente tem que proteger os olhos com óculos que não permite que a radiação nos atinja, com equipamentos de contra a radiação. Em muitos lugares, mesmo a gente estando em São Paulo, que é o local que a gente tem mais desenvolvido do país, muita gente, a gente vai no hospital que os circulantes não usam, né? Aquela ideia, não estou vendo, não está acontecendo nada. Então, isso sim. E pensar, a radiação é cumulativa. Eu tomo um pouquinho de radiação, tomo um pouquinho de radiação de tempo em tempo, eu não vou, é pouquinho, 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 daqui a pouco o copo transborda. É a ideia do sol. Eu tomo sol a vida toda, né? Não aconteceu, nunca me queimei, nunca tive nenhuma queimadura, mas pode passar um tempo, como aquele é cumulativo, pode ter alterações. Então, pensando nisso, né, no problema da radiação, em pensando que para ter uma imagem mais que você consiga ter uma exatidão, uma precisão melhor, que eu consiga rodar isso. Aqui o raio-x eu vejo em 2, 3 posições, eu não estou vendo uma coisa tridimensional. Então foram criados, esse é o Insight e esse é o Carto que a gente usa, faz um campo, como se fosse uma ressonância, faz um campo magnético. Tem vantagem, desvantagem, não é o escopo da aula a gente falar sobre isso aí, mas eu vou mostrar para você, dar uma pitadinha do que a gente vai mostrar, o quanto isso nos ajuda em precisão, em você voltar naquele local e nos poupa. Às vezes a gente consegue fazer uma ablação numa paciente grávida. Você faz a ideia dos procedimentos zero fluoroscopia. Hoje em dia a gente consegue levar o catéter na posição que a gente quer sem usar a fluoroscopia. Essa imagem que aparece, no caso aqui, um paciente que teve fibrilação atrial, eu consigo construir o átrio esquerdo com as veias pulmonares, e após o procedimento eu vejo, no caso aqui, essas partezinhas vermelhas aqui foram aplicações que eu fiz isolando as veias pulmonares, e após o procedimento eu consigo ver que foi isolado. A parte que aparece em cinza não tem potencial, né? A parte roxa tem potencial. Então, mostra o quê? Que as veias pulmonares estão isoladas. Além de me dar uma precisão de eu fazer a aplicação e voltar no local se eu precisar, ele mostra que está isolado. Do ponto de vista elétrico, ele está isolado. Então, é um método que nos ajuda muito e tomando muito menos radiação. Aqui é como que aparece. Então, assim, eu vou ter o eletro, não como os elétrons ajudam, então eu vou ter o eletrocardiograma no aparelho, eu vou ter a parte de escopia, isso não nos ajuda, será que eu estou indo certo? E ele faz um mapa virtual. Então, na maioria do tempo, eu trabalho nesse mapa, então eu estou o quê? Eu estou evitando de ter radiação e eu estou sendo mais preciso. Eu preciso voltar nessa região, imagina ver essa região aqui, seria mais ou menos aqui. Então, será que eu estou voltando do lado certo? Eu estou numa posição, vou dar uma oblíqua? Então, eu volto nessa região, eu sei que eu estou aqui. Né? E melhor que assim, é mais preciso e eu consigo ver sem estar numa radiação. Hoje em dia tem algumas tecnologias que, quando eu faço essa cauterização, ele vai estar mostrando que o tecido está sendo lesado. Eu estou dando uma quantidade de energia com uma determinada pressão. Então, essa lesão que eu estou fazendo é uma lesão que, assim, está sendo eficaz. A tecnologia nos mostra isso. Muitas vezes eu estou aplicando determinado tempo, o aparelho me mostra, ele faz a marcatinha, o bullet faz a marcação e muitas vezes não está tendo a lesão. Então, hoje em dia, a tecnologia evoluiu para mostrar isso daí. Né? Mostrando aqui mais a parte, né? Eu sempre vejo as duas partes, mas aí chega um determinado tempo, eu olho mais aqui é só para conferir. Então, novamente, eu estou usando muito menos radiação para o paciente. Né? Então, assim, a parte que a gente tinha que falar
de tecnologias e como eu vou fazer o diagnóstico de arritmia pensando na imagem, né? Então, assim, seria a imagem, né? Nessa parte aqui eu estou usando imagem mais método gráfico. Então, o método gráfico é a parte de eletro, que eu mostrei para você. Então, sempre vai estar o eletro, isso aqui vai estar nos ajudando a gente ver o que está acontecendo na parte elétrica e a parte de imagem. Então, a imagem vai estar. Então, é um método que se chama híbrido. Eu estou somando duas coisas, o método gráfico e a parte de imagem, né? Então, estou usando as duas coisas. Então, assim, agora em junho nós vamos ter um curso, acho que foi falado já para você, que vai explorar bem mais, né? Aqui foi uma amostra grátis, foi uma iniciação para vocês verem o quanto é importante, né? Vocês vão estar para quem trabalha na área de saúde, tem que ter uma ideia importante disso, né? Se você faz diagnóstico, se você trata do paciente, isso é uma coisa importante. Então, em junho, né? A Lu deve ter falado para vocês, nesses dias aí, a gente vai ter cada pedacinho, vai ser bem explorado essa parte aí para vocês, né? Então, tem aqui o contato da gente, onde vocês podem fazer inscrição, se interessar para vocês fazerem inscrições. E aí, assim, a pergunta, né? Análise, já respondi, análise da arritmia cardíaca, imaginologia ou método gráfico, né? Métodos gráficos. Então, são os dois, nessa parte de arritmia, né? Que é uma parte, como eu falei para vocês, é uma parte mais complexa da parte cardiológica. Então, eu preciso das duas. Eu preciso da imagem para ver o que está acontecendo. A imagem, como eu falei, no começo foi uma imagem de escopia, né? De raio-x, mostrando eu consigo girar isso para um lado para o outro, mas quando a gente teve a tecnologia de mostrar outra imagem colorida mais bonita, eu consigo girar, eu viro o coração em várias posições, então eu vou ter uma acurácia, uma precisão maior. E o método gráfico eu vou ver junto com a parte elétrica do coração, no elétrico, como eu falei, tem uma importância muito grande porque ainda acompanha a nossa parte de arritmia. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. Tá? Obrigado pela atenção. Se tiver dúvida, a gente está aberto aí a falar para vocês o que a gente conseguir, né? O que tiver de dúvida e eu conseguir, claro, responder, a gente está à disposição.